Josué capítulo 9. Hoje vamos ver a estratagema, né? A estratégia dos gibeonitas. Nós vamos ver algo muito interessante de um povo que não era nem tão, que morava muito longe dali, mas eles tiveram uma estratégia que nós vamos ver aqui muito interessante, e Deus aprovou, né? Porque esse povo usou muito ali a sua fé, uma estratégia abençoada para poder livrar suas vidas. Vamos entender o que aconteceu aqui hoje no Josué capítulo 9, tá bom? Vamos lá. Diz assim: o estratagema dos gibeonitas. Versículo 1 do capítulo 9 de Josué. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os zebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então vamos entender que já o comecinho, todos esses eus aqui, eles se juntaram para lutar contra Josué. Mas nós sabemos que esse povo não estaria lutando contra Josué. Eles estariam lutando contra o próprio Deus, porque Deus estava com eles, né? Como nós falamos no capítulo anterior. Se você não viu a diferença de Deus estar ou não estar com uma pessoa, leia o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 você vai ver aqui de Josué que Deus não esteve com eles e eles foram derrotados. E o capítulo 8 você vai ver Deus sendo com eles e eles foram vitoriosos. Então leia, se você ainda não leu, leia, tá? Porque tá o livro de Josué todinho aqui. Vamos lá, o versículo 3, ó. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com a cidade de Ai, usaram de estratagema, né, de uma estratégia, e foram e se fingiram embaixadores, levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e conservados, né, e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teu servo. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vieste? Responderam eles: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciões e todos os moradores de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, e fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes, estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Olha que interessante. Até o versículo 13 aqui, estes homens eram homens ali ao redor, os gibeonitas. Só que eles ouviram tudo o que estava acontecendo. Os outros povos, quando ficaram sabendo disso, falaram: vamos se juntar e vamos lutar contra eles. Esses aqui não quiseram fazer isso. Esses falaram assim: vamos usar uma estratégia. Usar uma estratégia
Em outras palavras, uma estratégia malandra. Em outras palavras, usou a sua expertise, né? Eles pegaram ali roupas e envelheceram ela, pegaram pães ali, emboloraram, pegaram ali os seus odres, né, ali, e remendaram eles, sandálias velhas, e falaram para Josué: Josué, nós estamos vindo de muito longe, esse pãozinho aqui, ó, que está embolorado agora, nós pegamos eles quentinhos quando saímos de lá, faz muito tempo, viemos para fazer uma aliança com você e com o seu Deus. E era mentira isso, né? Mas vamos ver o que aconteceu, ó. O versículo 13. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento, né? Então, quando esse povo veio e falou com Josué, Josué não orou a Deus para saber se era verdade ou não. Ele acreditou ali. Acreditou, né? Aí o versículo 16 diz assim, ó: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Sua cidade era Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Quando eles foram caminhando, passaram 3 dias, eles chegaram na cidade daquele povo que falou que estava vindo de muito longe. Aí eles não iam matar ele porque eles tinham jurado, né, ali que não o mataria, mas aí a congregação, o povo começou a murmurar. Aí o versículo 19 diz assim, ó: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: conservaremos a vida deles, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis no nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a teu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos isso. Olha que interessante, eles falam assim, nós ouvimos falar de tudo que estava acontecendo, da ordem que o seu Deus deu para Moisés e depois transferiu para você. Nós estávamos aqui, tememos pela nossa vida, e para salvar a nossa vida nós optamos ser escravos de vocês para poupar a nossa vida do que morrermos, porque nós prezamos pela nossa vida. E isso aqui é interessante. É interessante a gente meditar nisso. São pessoas que elas valorizam a sua vida. Será que você que está lendo aqui, você valoriza a sua vida? Porque esse povo aqui tinha uma sentença de morte. Era para eles morrerem. Só que eles valorizavam a vida deles. Será que você, que tem uma sentença de vida, porque Jesus deu vida para você, será que você tem valorizado a tua vida? Será que você tem valorizado o seu casamento, a sua vida espiritual? Será que você tem desejado ser abençoado, como esse povo fez de maneira errônea, fez de maneira errada, mas eles lutaram por aquilo que eles criam? Será que você tem lutado pelo que você deseja, pelo que você crê? Será que você tem feito isso? Ou será que você tem negligenciado, mesmo sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? É algo de se pensar, né? O versículo 25 fala assim, ó: eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez
e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Olha que interessante. Um povo que foi sábio, um povo que foi ousado, um povo que agiu totalmente diferente, um povo que reconheceu o poder de Deus. Eles falaram, não, eu não vou lutar, porque esse Deus que está com Moisés e agora está com Josué, esse Deus que está com o seu povo, ele é muito forte. E eles preferiram se render. E Deus teve misericórdia através da vida deles aqui. Deus teve misericórdia deles porque Deus falou, poxa, eles reconheceram. Eles fizeram a semelhança daquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Eu reconheço que o Senhor é rei. Tem misericórdia de mim, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. O outro não, o outro ficou relutando. Ele foi uma pessoa que se rendeu. Ele foi um Paulo que se rendeu diante da glória de Deus. Ele foi um homem que decidiu mudar os seus caminhos. Ele foi uma pessoa que decidiu, eles foram um povo que decidiram se render diante da grandeza de Deus e por não ver uma opção, fizeram o que fizeram. Só que Deus teve misericórdia. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade para se aproximar de Deus e ter aliança com o nosso Deus a cada dia mais. Amém, queridos? Acabamos aqui hoje o capítulo 9, o capítulo 10 de Josué é muito forte. Nós vamos ver no capítulo 10 um momento que o sol para, que a terra para, que o planeta para. Tudo parado para Josué ter a vitória que tanto desejava. Então eu te aguardo aqui amanhã nesse fato maravilhoso que nós vamos conhecer da palavra de Deus amanhã em mais um capítulo, tá? Eu aguardo você aqui, toda a sua família e os seus convidados, se assim Deus nos permitir, porque estamos lendo a Bíblia toda juntos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.